antes de entrar aqui, eu fiz os meus estudos primários, secundários e tal, em escolas públicas. Depois eu fiz o curso de engenharia de produção na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde eu me formei em 1963. Nessa ocasião, eu tentei conseguir uma bolsa para ir para os Estados Unidos, passar um ano lá, e consegui. Ganhei uma bolsa da Ford Fund, quer dizer, era um fundo da Ford, não era a Fundação Ford, era um fundo da companhia Ford, que deu a bolsa. Eu fui para Stanford, que é uma senhora universidade, muitos consideram a primeira ou a segunda dos Estados Unidos, e lá eu fiz o mestrado em engenharia. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar na Ford, né? A Ford aproveitou, me convidou para ir trabalhar na Ford do Brasil. Mas eu tinha sido picado pelo mosquito da universidade, né? Tinha ficado fascinado com a vida universitária em Stanford. E aí, quando eu soube que havia um concurso aqui para a carreira de professor na Fundação Getúlio Vargas, eu me candidatei e fui admitido, e já na posição de professor assistente, porque eu tinha o mestrado nos Estados Unidos. Eu vim aqui para a escola para ganhar metade do que eu ganhava na Ford, né? Mas eu abri mão dessa vantagem justamente porque eu achei que eu teria aqui um futuro assim bem desafiador, mais interessante do que a vida numa grande empresa. Mas aí, então, eu vim para a Fundação Getúlio Vargas e vim inicialmente para trabalhar no departamento de informática e métodos quantitativos. Então, eu passei a lecionar matemática, estatística e tal. Acabei ficando logo professor titular em 1977, mas antes disso, eu tive uma experiência muito importante, que foi a minha experiência de doutorado nos Estados Unidos. Então, depois, eu entrei aqui na Fundação em 1966, dezembro, e aí, 2 anos depois, em 68, eu tive a oportunidade de voltar para os Estados Unidos para fazer o doutorado. Agora, financiado pela Fundação Ford, a escola arranjou essa bolsa. E por uma coincidência, eu acabei indo para Stanford de novo, mas dessa vez para a escola de business, de negócios, né? Não mais a escola de engenharia. E, além disso, tive que fazer a minha tese, que foi feita sob orientação de um dos grandes pesquisadores americanos na área de economia da tecnologia, professor William Abernethy, que depois, no fim da minha tese, ele já estava mudando para Harvard, onde ele ficou um dos professores mais famosos. Voltei para o departamento de informática e métodos quantitativos, mas aí eu já comecei a sentir que o departamento não era bem o que usava mais a minha competência, que era mais na área de gestão, né? Eu digo competência acadêmica. Era na área de gestão e eu comecei a me interessar mais amplamente por estratégia empresarial como um todo. Quando chegou em 1979, acabei mudando para tempo parcial e passando a dedicar o meu tempo, boa parte do tempo, ao IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, onde eu entrei em 1980 e fiquei até o ano 2001, mais ou menos. No IPT eu acabei ficando diretor de uma divisão e depois, mais tarde, como diretor técnico do IPT. Mas depois, no fim, senti saudade da escola e eu acabei, então, voltando para a escola e me dedicando aqui cada vez mais. Mas aí, o que eu fiz? Eu mudei de departamento. Eu passei a ser professor do departamento de administração geral, porque eu passei a lecionar estratégia empresarial. Então, essa época no IPT me deu também muita experiência de contato com empresas que implementavam as suas estratégias de inovação, e aí isso fez com que eu ganhasse também, então, essa experiência, pudesse lecionar também, não só com conhecimento acadêmico, mas também com a experiência adquirida
sem desmerecer a experiência que eu tinha ganho também na Ford, durante o tempo que eu trabalhei lá. Mais recentemente, eu tenho, então, me dedicado à estratégia empresarial, feito algumas pesquisas para publicações e, nos últimos 2 anos, comecei a me interessar também por metodologia científica, o uso de casos, é uma área que eu tenho me dedicado bastante, né? Estou agora nessa fase assim, mais filosófica, né? Filosofia da ciência, que eu acho que a gente deve começar a ser filósofo depois de ter bastante experiência da vida, né? Eu acho que depois dos 60 ou mesmo 70 anos, a gente tem conhecimento da vida e das atividades profissionais mais profunda a ponto de poder filosofar sobre elas. Essa atividade de filosofia da ciência é uma coisa que eu desenvolvi quando eu trabalhei como coordenador do Núcleo de Pesquisa e Publicações da escola, que hoje em dia chama-se GV Pesquisa. Tive uma contribuição também no primeiro trabalho de credenciamento da escola junto à CSB, que é um órgão credenciador que faz acreditação, hoje se fala em acreditação, né, das escolas de negócios. Foi a primeira vez que a escola fez isso e eu acho que foi razoavelmente bem feito, tanto é que a escola foi credenciada, né? Eu acho que a grande virtude que pode ter uma pessoa que procura desenvolver o conhecimento é a humildade, né? Como dizia o professor Wilton Bursabi, ele dizia que a gente precisa estudar muito para ser ignorante, porque se não fizer isso vai permanecer inocente. E eu acredito muito nisso. Eu acho que eu não quero permanecer inocente, eu prefiro ser um ignorante depois de ter estudado muito.